Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma mensagem do dia. Então, do livro Abrindo Portas Interiores, dia 17 de março. Veremos aqui o que temos para nossa reflexão. Seu conhecimento e sua sabedoria devem surgir gradualmente de seu interior. A vida é um constante desabrochar. Quando criança, você teve que aprender lições fundamentais. Quando você estendia, a mão para o fogo, lhe diziam que era quente e que ia lhe queimar. Se você não obedecia e fazia do seu jeito e punha a mão no fogo, se queimava e sentia dor. No entanto, você aprendia que não devia fazer isso outra vez. Nessa vida espiritual, você precisa aprender certas lições fundamentais. E se elas não forem assimiladas e seguidas, você terá que arcar com as consequências. Algumas pessoas aprendem rapidamente e estão prontas a passar para lições mais difíceis, até que elas descobrem que estão tão sintonizadas que não têm mais lições para aprender. Elas fluem em perfeita harmonia e unidade com tudo. Este é o mais alto estado de consciência que alguém pode alcançar. Que profundo, não? Então, vamos voltar aqui para o nosso miudinho e depois eu falo outras coisas aqui que me ocorreu. Seu conhecimento, a sua sabedoria, a minha, deve surgir, né, gradualmente de seu interior. É o que eu falo tanto aqui. Tudo que a gente estuda, tudo que é ferramenta que a gente busca, leitura, tudo que a gente busca para trabalhar essa expansão, esse desenvolvimento interno, é para que a gente consiga acessar, né, a cada um de nós, gradualmente aí, essa sabedoria. E isso é constante, né? Nós vamos nos desabrochando para quem está nesse movimento de expansão, de olhar para dentro, de se preparar, de amadurecimento, porque idade não tem nada a ver com amadurecimento, né? Eu já vi pessoas de 80 anos que você fala, nossa, deve ter 8, não é possível, né? Ao mesmo tempo, eu já vi pessoas de 18 anos que eu falo, não é possível, um vovô, né? De tão maduro. Claro que, nesse segundo exemplo, às vezes falta vivência, mas você vê que aquele ser tem uma maturidade que com a vivência, né, vai ser somada de uma maneira que, dependendo das escolhas, dos movimentos que aquele ser escolher fazer. Quando criança, a gente tem essa ilustração aí de pôr o dedo na tomada, de levar a mão no fogo, né? São lições, assim, tão simplistas até, eu diria, mas que elas dizem muito. E a importância também, agora eu tô falando enquanto mãe, sabe aquelas pessoas, aquelas famílias, as avós, as mães principalmente, os pais, alguns, que fica, não põe o dedo na tomada, cuidado que aí é perigoso, cuidado que não sei, fica falando, parece uma maritaca. E eu, enquanto mãe, sempre tive a filosofia de que eu não repetia mais do que 3 vezes. Eu acredito que uma comunicação que precise ser repetida mais do que 3 vezes, ou a minha comunicação tá errada, e aí eu tenho que trabalhar isso, ou algum gap aí, alguma coisa tá errada. Então eu não falava mais do que 3 vezes. E a gente brincava, né? Quando eu falava a segunda vez, eu já falava 1, 2, e aí contava o 3, tipo, pronto, bastou, não vou falar de novo. No máximo, se aquilo acontecesse, repetisse,
a maneira ia ter que ser diferente, né? De falar daquilo. E porque eu de verdade eu não acredito nisso, sabe? A partir do momento que a minha fala tem que ser repetida, é porque alguma coisa tá errada, né? Ou a pessoa não quer. Só que enquanto filhos a gente não tem, principalmente dependendo da idade, a gente não pode se dar, né, a esse luxo. Então, esse repetir, ó, você vai pôr a mão no fogo, vai queimar, ó, você vai pôr o dedo na tomada, você vai tomar choque. Em alguns cenários, é importante deixar esse movimento acontecer, né? Como diz aqui, quando criança, você teve que aprender lições fundamentais, e elas são fundamentais, né? Quando você estendia a mão para o fogo, lhe diziam que era quente e que ia lhe queimar. Se você não obedecia e fazia do seu jeito, e punha a mão no fogo, se queimava e sentia dor. No entanto, você aprendia que não deveria fazer outra vez. E claro que isso tudo medido ao grau, né, de risco, né, com cada idade, com cada situação. Às vezes na vida são situações que a gente tem que viver, sabe? Às vezes os nossos pais nos alertam tanto, não vai por esse caminho, não faz isso, não faz aquilo. Só que a gente às vezes precisa caminhar naquele caminho para entender que não, ou porque primeiro que tem muita coisa envolvida. Quando nos falam, não nessa ilustração do fogo, mas a lição que a gente aprende por pôr a mão no fogo e se queimar é nossa. Isso é que conta. Não é porque meu pai e minha mãe me contou. Não, eu vivenciei. E isso, em alguns momentos, é fundamental, né? É não tirar do outro também a oportunidade de chegar naquela experiência. Porque nessa ilustração do fogo, da tomada, como eu tô dizendo, não. Mas às vezes tem algumas experiências que a pessoa precisa percorrer aquele caminho. Não é porque não deu certo para os meus pais que não vão dar certo para mim. Entende? Mas o contexto geral é isso, é o convite, né? Para que a gente possa chegar às nossas próprias conclusões e aprender, né? A lição que a gente precisa. Nessa vida espiritual, você precisa aprender certas lições fundamentais, tão quantas. Se elas não forem assimiladas e seguidas, você terá que arcar com as consequências, né? Então isso a gente tá falando do fogo, da tomada no sentido material, mas a gente tem muitas aí que não é no material e nem por isso não são tão contributivas quanto, né? Algumas pessoas aprendem rapidamente e estão prontas a passar para lições mais difíceis, né? No grau, trazendo de novo a ilustração aí da escola, né? Não tem como eu fazer o segundo ano colegial sem ter feito a primeira série do primário, né? Eu não sei mais como mencionar as nomenclaturas, mas degrau, fases, né? Uma coisa vai... a partir do momento que eu passo por uma etapa, que eu elaborei aquela etapa, que eu concluí ela, aprendi as lições que eu precisava ali, eu vou para a próxima etapa, né? A vida, esse galgar experiências, aprendizados e prosseguir sempre, né? Até que elas descobrem que estão tão sintonizadas que não tem mais lições para aprender. Nós ainda não estamos nesse movimento, né? Às vezes, com a maturidade, a gente vai entendendo, assimilando isso de uma maneira um pouco mais fácil, mas não quer dizer que a gente chegou nesse ponto, alguns de nós. Elas fluem com perfeita harmonia e unidade com tudo, entendendo, sem relutar, sem resistência aos grandes aprendizados, que já é grande parte, né? Sem sofrer em exagero. Eu entendo que aquilo é o que vai me transformar.
Mesmo que às vezes eu ainda patino, mas eu, diferente da adolescência, por exemplo, que, nossa, tudo era um parto, mas eu já tenho algumas coisas mais resolvidas, melhores resolvidas do que na época, de entender que se alguma coisa não aconteceu do meu jeito, vamos dizer assim, da forma que eu desenhei, que eu gostaria, eu não vou ficar sofrendo. Eu vou simplesmente mudar o prisma daquilo e ver o que aquilo quer me ensinar, né? Então isso já faz a gente perder menos tempo, menos sofrimento, né? Este é o mais alto estado de consciência que alguém pode alcançar. Que não é isso que eu tô falando, né? Que é o de não ter mais lições a aprender. Nós ainda não estamos, né? A grande maioria de nós ainda não chegamos aí a esse potencial. Mas, na verdade, não, nós temos o potencial, mas não chegamos ainda nesse estágio, né? Estamos no degrauzinho ali, subindo cada um de nós. Então, nesse convite, nesse olhar, né? Nessa abertura, né? A todas as experiências que nós construímos, mas ao mesmo tempo que nós podemos escolher dar mais ou menos vazão, mais ou menos importância para esse trauma e drama na contribuição da nossa expansão, do nosso amadurecimento. Eu concluo então a nossa reflexão do dia nesse convite, nesses olhares de quão importância nós estamos dando para as ocorrências que nós mesmos escolhemos caminhar. Desejo a todos muita luz, muita paz, muita gratidão a todos aí que contribuem, que divulga, que enaltece, que ressoa aí com a minha energia, partilhando e compartilhando, né, para as pessoas que acham que essa energia, esses movimentos que eu faço aqui, possa, de uma maneira ou de outra, contribuir por alguns de nós. Desejo a todos muita luz, muita paz, muito olhar para dentro, muita expansão para todos nós. E até amanhã. Um beijo.